transmitir tudo aquilo que é de Deus para os nossos corações. Amém. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e é preciso que nós prestamos bastante atenção no que Deus irá falar conosco, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos no começo da criação que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus fez tudo perfeito e colocou eles dentro de um jardim. Esse lugar era um lugar perfeito, não precisava de nada. Nós sabemos que pelas decisões erradas que eles tomaram do fruto, e através do fruto, do engano da serpente, eles deram luz ao pecado, e o pecado entrou na humanidade. Aleluia. Eles foram expulsos do jardim. A Bíblia diz que foi posto anjos do lado de fora do Éden para que eles não voltassem. E eles agora tinham que estar do lado de fora, sabendo tudo que eles tinham antes, mas tendo que lidar com as consequências das decisões que eles haviam tomado. Aleluia. As decisões de Adão e Eva não foram somente para eles as consequências, senão que as consequências nós temos elas até o dia de hoje. O pecado entrou na humanidade uma vez e ele continua na humanidade. Nós temos Jesus Cristo que nos redime de todo e qualquer pecado. João capítulo 1, versículo 29, João Batista aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser libertos do poder do pecado e da morte. Mas naquele então, eles não tinham essa porta de saída. O pecado entrou no primeiro casal e as descendências do primeiro casal vieram. E elas trouxeram consigo as consequências do pecado. Quando nós observamos no capítulo 6, quando a Bíblia começa a falar sobre Noé e sobre a sua família, a Bíblia é muito clara sobre as consequências do pecado no meio das pessoas que estavam na terra. A Bíblia diz que o povo havia se corrompido de uma maneira muito grave, eles eram maus e havia muita violência na face da terra. E isso são consequências do pecado na vida das pessoas, da humanidade. Nós vemos aqui Deus dando ordens a Noé. Noé era um homem justo no meio de uma geração corrompida. Todos nós já conhecemos e já estamos no 6º dia desta campanha, e eu tenho certeza que até aqui o Senhor tem falado muito aos corações dos irmãos. E nós vemos aqui algumas coisas que nos chamam a atenção. No versículo 22 do capítulo 6 que nós lemos, Deus está dando ordem a Noé, dizendo, Deus deu uma ordem a Noé, dizendo que ele deveria cumprir a construção de uma arca. E no versículo 22 do capítulo 6, nós percebemos aqui a afirmação de que Noé cumpriu toda a ordem de Deus. Noé foi obediente à voz de Deus. No meio dessa geração corrompida, Noé estava fazendo a diferença. E no capítulo 7, nós vemos Deus falando com Noé, dizendo no versículo 1: entra tu e toda a tua casa na arca. Nós sabemos claramente, pelo texto bíblico, os versículos que nós lemos e o que antecede o que nós lemos, que Noé teve inúmeros desafios para colocar a sua família na arca. E eu quero falar com vocês aqui rapidamente sobre os desafios que Noé e sua família enfrentaram para que todos pudessem estar dentro da arca. Nós sabemos que a maior vitória de Noé não foi construir a arca. A maior vitória que Noé teve não foi fazer ela da maneira correta como Deus ordenou. Foi bom isso, maravilhoso, mas de nada isso ia servir se a família de Noé não estivesse com ele ali. Eu tenho certeza pelo Espírito Santo de Deus que esta campanha veio para os nossos corações, porque Deus sabe que nós podemos conquistar tudo que nós sonhamos. Aleluia! Nós podemos crescer no ministério. Glória a Deus! Aleluia! Podemos conquistar coisas maravilhosas, o desejo do nosso coração, mas se a nossa família não estiver conosco, de nada adianta. A maior vitória que nós podemos ter
é ter as promessas de Deus na nossa vida, mas também nossa família perto de nós. A arca não era somente um lugar de escape, senão que era um propósito de Deus para Noé e para a sua família. Que pergunta nós podemos fazer aqui? Que desafios eles tiveram e que desafios nós também vamos ter quando desejarmos levar nossa família, para a arca também? Primeiro desafio que Noé enfrenta é o desafio da circunstância. No versículo 11 do capítulo 6, a Bíblia diz que a terra era corrompida e estava cheia de violência. Esse é o desafio que está diante de nós. Nós vivemos dias maus. E nós temos certeza de que, assim como Noé, nós vamos enfrentar o desafio da circunstância. É fácil servir a Deus? Sim ou não? Não. É fácil deixar todos os afazeres, os compromissos, o trabalho, ou deixar até mesmo familiares em casa para estar aqui? Não é fácil. Tem dias e dias, e há dias, temos dias que encontramos inúmeras dificuldades, e Noé também tinha este desafio. Pense comigo, Deus havia ordenado Noé construir uma arca, porque haveria chuva, mas nunca havia chovido na terra. Deus deu uma ordem ao homem, que permaneceu durante 120 anos, trabalhando em um propósito que Deus havia falado uma só vez. Em 120 anos Deus falou uma vez com Noé. Imagine as circunstâncias. A terra estava corrompida, as pessoas não queriam ouvir a Deus, as pessoas não queriam saber de Deus, não havia interesse a respeito de Deus e da sua vontade. A terra estava cheia de violência, a maldade habitava e ainda habita no coração do homem por causa do pecado, como nós já falamos, que entrou através de Adão e Eva para a humanidade. Então, a circunstância não era boa, mas Noé enfrentou este desafio e ele teve que vencer este desafio. Você e eu estamos aqui nessa noite e enfrentamos também o desafio da circunstância. Às vezes, dentro de uma casa, você ou alguém se levanta para servir a Deus, mas a pessoa que está lá não tem o mesmo propósito que você. E agora temos que aprender a lidar com o desafio da circunstância, aquilo que está na nossa volta, que não nos favorece, que é oposição para nós, mas nós devemos permanecer firmes e continuarmos, porque só entra na arca quem vence a circunstância. Pergunta prática: Noé venceu as circunstâncias? Sim ou não? Sim. E nós temos vencido as nossas circunstâncias? Sim ou não? Quando a doença chega, e agora tudo me limita para que eu possa fazer a vontade de Deus. Preste atenção aqui. Quando os problemas, a crise, a má situação chega, como eu reajo diante dela? Como são as minhas palavras diante da circunstância que eu me encontro? Da minha boca só pode sair duas fontes. Tiago vai falar isso na sua carta: fontes de águas doces ou fontes de águas ensaladas, amargas, salgadas. Não pode sair dois tipos de água de uma fonte. E a pergunta que eu faço para nós é: quando nós estamos sendo desafiados pela circunstância, na nossa boca sai palavra de bênção ou de maldição? De gratidão, como o nosso irmão disse, ou de murmuração? Noé, a Bíblia não fala, e eu também creio que não. Noé não praticou essas coisas. Noé não murmurou. Noé não abriu sua boca para blasfemar: Senhor, por que estou passando por isso? Não. Noé sabia que Deus havia dado uma ordem, e que essa ordem não era somente a respeito dele, senão de toda a sua casa. Aleluia. Primeiro desafio da circunstância. Diga comigo: circunstância. Segundo desafio, versículo 13, o desafio do crer. Versículo 13, a Bíblia diz que Deus disse a Noé, olhe bem, veja bem isso.
Deus havia falado a Noé: construa uma arca. Aleluia. Noé tinha, além do desafio da circunstância, ele também tinha que enfrentar o desafio do crer. Deus estava falando com Noé algo que nunca havia acontecido. É difícil quando Deus fala conosco e nós já olhamos e temos de certa forma, uma perspectiva daquilo que está diante de nós. Já é difícil. Agora imagine Deus falar com você sobre uma coisa que você nunca ouviu falar, que nunca existiu. Uma coisa que nunca foi criada. Imagine, a um mais difícil, ainda mais difícil, você crer numa coisa que você não pode imaginar. A Bíblia diz que nesta época não chovia, porque a terra era regada pelo orvalho que vinha sobre ela. Então não havia chovido, mas Noé tinha uma palavra. Deus disse a Noé: eu vou enviar um dilúvio sobre a terra, eu vou abrir as fontes de baixo e as fontes de cima, e vai chover sobre a terra durante 40 dias e durante 40 noites. Noé, faça uma arca de madeira de acácia, betumada por dentro e por fora. Deus traz as medidas da arca, Deus traz a direção para Noé, mas Noé tinha um desafio: continuar crendo na palavra de Deus sem entender o que Deus estava dizendo. Nós temos o desafio da circunstância, mas também Deus traz para nós o desafio do crer. E como é difícil nós crermos numa coisa que nós não entendemos. E quando nós estamos passando pelo momento mais difícil da nossa vida, e Deus fala conosco assim: somente me adore. É difícil? É. E quando nós estamos com todas as portas fechadas, e Deus ministra no nosso coração: agradeça pela porta que eu já abri. E a pergunta que vem na nossa mente é: como, Senhor, agradecer por uma porta que o Senhor já abriu, se quando eu olho, eu vejo que todas as portas estão fechadas diante de mim? E quando nós estamos enfermos, uma doença grave, quando não tem mais saída e o médico já disse: acabou, e Deus diz: adore o meu nome porque você já foi curado. Aleluia. Nós olhamos, temos a palavra do médico dizendo: acabou, e temos a voz de Deus dizendo: aleluia, continue adorando. Aleluia. Noé enfrentou o desafio da circunstância. A terra estava corrompida e ele estava no meio dela. E também enfrentou o desafio do crer. A Bíblia diz que a fé, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se é algo que eu espero, não é algo que eu tenho, é algo que vai vir, é algo que eu tenho fé que um dia irei receber. Se é algo que eu não vejo, é porque Deus está no controle e Ele está vendo o amanhã, e Ele já está lá no amanhã, operando em meu favor. Fé é a certeza de que eu não tenho controle, mas eu sirvo a Deus que tem todo o controle. E Deus nos chama a crer, mesmo quando nós não tenhamos perspectivas para crermos. Você me entende? Estou sendo claro? Aleluia. O desafio da circunstância, o desafio de crer, crer naquilo que Deus não falou. Outro exemplo na Bíblia: Deus havia dito a Moisés: Moisés, e é um mandamento, vocês não podem adorar imagem de semelhança. Mas Deus disse a Moisés no deserto: levante uma serpente de bronze, e todos aqueles que olharem para a serpente, por causa como se diz aqui em espanhol, se diz picadura, não é? Por causa da mordida, a mordida da cobra, eles vão olhar para essa serpente de bronze e eles vão ser curados. Imagine Moisés: Senhor, mas o Senhor disse que nós não devemos fazer imagem de escultura. Como o Senhor vai agora mandar eu levantar uma estátua de bronze de uma serpente? Parece contraditório, não parece? Sim ou não? Sim. Mas Deus estava dando a ordem. Moisés não entendia, mas estava sendo desafiado a crer. E quando Moisés obedeceu, o povo foi curado. Aleluia. Noé foi obediente.
A Bíblia diz, e eu já falei sobre isso, que ele trabalhou 120 anos com uma palavra somente. Às vezes nós estamos viciados em ouvir palavras de Deus sobre as nossas vidas, mas com Noé foi diferente. Deus falou quantas vezes? Uma vez. Será que Deus precisa falar 2 vezes conosco? Será que Deus precisa falar 3 vezes conosco? Eu lembro de Balaão, quando Balaque envia os seus príncipes e pede para que Balaão amaldiçoe o povo de Deus. Balaão diz que não há como amaldiçoar o povo que Deus abençoa, e que ele somente vai falar as palavras de Deus. Mas Balaão diz aos príncipes: eu vou orar. E ele vai orar sabendo que Deus já havia ordenado que ele não deveria amaldiçoar. O que eu entendo com isso? Como nós vamos orar por coisas que Deus já falou? Por que nós vamos continuar pedindo respostas de coisas que Deus já deu a direção para nós? Por que dizer: Senhor, como o Senhor quer que eu faça algo assim, sendo que Deus já ordenou dizendo: faça. Nós temos um desafio que é crer, e juntamente com a palavra crer, há uma palavrinha que anda junto com ela, que se chama obediência. Quando nós cremos, automaticamente nós nos disponibilizamos, posso dizer assim, disponibilizamos a obedecer. Se eu não estou a obedecer aquilo que Deus disse, é porque eu não estou a crer naquilo que Ele falou. Jesus, aleluia. Uma vez que eu tenho esta fé em meu coração, essa fé não pode ser teórica, ela deve ser prática. Noé, eu quero que você faça, e Noé fez. Quantas vezes Deus terá que falar conosco? Ou quantas vezes nós vamos orar pedindo uma resposta que Deus já nos deu? Aleluia. Deus falou com pessoas aqui: eu preciso e quero que você se coloque na brecha da sua casa e da sua família. Eu quero que você se levante e eu quero que você ame a minha palavra como você nunca amou. Eu quero que você ombreie, ajude, auxilie como eu quero e não como você quer. E você às vezes está questionando a Deus, dizendo: Senhor, como eu vou fazer isso? Se o Senhor me conhece, é justamente porque Ele te conhece. Quando Deus nos ordena algo, Deus não nos dá somente uma ordem, Ele nos dá todas as condições para que nós cumpramos a ordem que Ele nos deu. Noé, você tem um desafio, Noé. Sua família está olhando para você. E ela sabe que a geração já se corrompeu. Os homens da terra estão cheios de violência. Mas Noé, você é diferente. Noé, você tem um desafio: continuar crendo, Noé. Aleluia. Sabendo que eu falei uma vez e você deve obedecer a minha voz. Noé continuou obediente e continuou crendo na voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem está disposto a crer? Amém. E se a porta não abrir? Glória a Deus. E se a chuva demorar? Glória a Deus. E se a bênção não chegar? Aleluia. Nós temos que continuar crendo, porque Deus deu uma palavra para nós. Terceiro desafio: primeiro, qual é? Desafio da circunstância. Segundo desafio que Noé teve junto com sua família, o desafio do crer. E o terceiro desafio, o desafio da unidade. Aleluia. Deus tinha um propósito com Noé e com sua família. Não era somente com Noé. Quando Deus chama Noé, Deus está chamando a mulher de Noé. Deus está chamando os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Deus está chamando as noras de Noé. Deus tem um projeto para esta família. Só que o projeto de Deus para esta família não funcionaria com eles divididos, senão que eles deveriam estar juntos. Eu vou falar algo aqui que o nosso pastor Indomar falou num culto domingo na DEF em Oviedo. Nós temos duas famílias. A primeira família é a família da fé. A família que está aqui. Às vezes sua família não te abraça,
Às vezes sua família não está aqui, às vezes sua família não te dá o suporte, mas você tem uma família espiritual. A família da fé, que não te julga pela aparência, mas te abraça, te estende a mão, está junto com você orando e intercedendo por você. E a segunda família que nós temos é a família biológica. O nosso pai, nossa mãe, irmãos, irmãs, esposo, filhos, esposa. Então temos duas famílias. Agora Noé tinha um desafio, o desafio da unidade. Todos nós sabemos que quando nós estamos em unidade, nós vencemos. Todos nós sabemos, como diz aquele ditado brasileiro, que a união faz a força. Todos nós sabemos que unidos nós podemos chegar em lugares que sozinhos não podemos. Todos nós sabemos. E aí a pergunta que eu te faço é: por que temos dificuldade de viver em unidade? Se nós temos duas famílias, a família da fé e a nossa família biológica, então nós temos que entender que a família da fé deve estar em unidade, porque senão ela não alcança as promessas. E a família biológica também. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você na sua família, você já brigou com alguém? Não? Nunca brigou? Quem já brigou aqui? Olha, quem nunca brigou? Então te dou os parabéns, me conta o segredo. Todos nós já tivemos discussões, já brigamos. Em casa é o lugar onde se lava a roupa suja, não é? É ou não é? Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu perguntar aqui, o Marcelo já brigou com a Uli? Demais? Mas já mandou a Uli embora de casa e ela foi? Não foi. Já desistiu da Uli? Não, mas já brigou. A unidade é assim. Às vezes nós vamos ter discordância, vai brigar de vez em quando, não tem jeito, porque somos pessoas diferentes, mas a gente não manda ninguém embora. A gente não tira ninguém da arca, a gente só traz para dentro da arca. Aleluia! Então nós temos esse desafio. Você me entendeu bem? Aleluia! Não sei se me aclaro. Eu misturo espanhol com português, porque a gente fala mais espanhol lá do que português, irmão. Mas tá dando para entender? Quem está gostando, diga amém. Amém. Desafio da circunstância, desafio do crer e o desafio da unidade. Temos diferenças, mas há um propósito de Deus aí. E agora eu devo estar junto. Eu lembro quando meu filho nasceu, Zaio, Sião, um ponto de bênção na terra. Zaio nasceu sujinho, sujo de sangue, aquela sujeirinha da placenta. Mas eu peguei Zaio no colo e não joguei o Zaio fora. Entendeu? Ele tinha sujeira, mas eu fui lá, a senhora do hospital deu um banho nele, lavou ele e estava tudo certo. Às vezes é assim, nós não vamos jogar ninguém fora, a gente vai lá e renova a aliança. A gente vai lá e pede perdão, a gente vai lá e reconcilia, abraça, ama, porque é importante nós estarmos juntos no mesmo propósito, porque juntos nós vamos entrar nessa arca e vamos receber tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Agora sim, em unidade nós alcançamos as promessas de Deus. Aonde que o diabo vai lutar? Contra a unidade. Vai tentar contra este propósito de estarem unidos. E você e eu temos que ser maduros o suficiente. Olhe para mim aqui. Você e eu temos que ser maduros o suficiente para entendermos que o propósito de Deus é maior que as nossas diferenças. Pela história de Noé, nós vemos que a família dele teve uma crise depois, mas eles continuaram juntos. Aleluia. Eles entraram na arca. Devemos continuar em unidade. Primeiro desafio, circunstância. Segundo, crer. Terceiro, unidade. E o quarto desafio, o desafio da espera. Aleluia. 120 anos esperando.
Esperar 6 meses é difícil? Você orar 6 meses pedindo algo para Deus é difícil? 10 anos, 50 e 120. É muito tempo, não é? 120 anos. Deus tinha falado quantas vezes com Noé? Uma. Mas Noé continuou no mesmo caminho. Aleluia. Esse é um desafio que nos custa muito. Nós vimos aqui a citação, eu não sei, foi o presbítero Eduardo que leu o Salmo 40, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim, me tirou do charque de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, pôs um novo cântico na minha boca, ao qual muitos verão, louvarão e adorarão ao Senhor. Salmo 40. O desafio da espera, o desafio de estar dentro da direção de Deus, mas agora esperar o cumprimento. Pergunta para você e para mim: Deus mandou a chuva, sim ou não? Sim. Sim. Aleluia. Mas mandou 120 anos depois. Pergunto mais algumas coisas para você. Você está disposto a esperar o tempo que for necessário? Está disposto a continuar orando? Amém. Imagine comigo, Noé construindo a arca, e aquela geração, aquelas pessoas que não criam em Deus, olhando para ele e para sua família, dizendo: Noé, você é louco, mano. Lá na minha terra nós dizemos assim: Noé saiu da casinha. Ou seja, está louco, não está batendo bem na cabeça. Noé, o que você está fazendo, Noé? Olha quantos anos já passaram e não choveu. Noé, você está construindo a arca por causa de chuva. Noé, não vai chover nunca. Ninguém sabe o que é chuva. Noé, vai ficar 60 anos trabalhando, Noé. Para que isso? Não é isso que nós escutamos na casa às vezes. Para que orar tanto? Para que tanto na igreja? Quanto tempo mais vai ficar esperando uma resposta que não vai vir? Noé teve o desafio, junto com a sua família, suportar palavras contrárias, o desafio da espera. Quanto tempo faz que você e eu estamos assim, orando por coisas que ainda não aconteceram? Nós temos que entender que se não aconteceu, é porque não chegou o momento ainda. E que no meio da caminhada nós vamos ter que enfrentar o desafio da espera e suportar. Só vai alcançar quem suporta. Quantos homens haviam no deserto de 20 anos acima? Aproximadamente 600 mil homens. Mas quantos entraram na terra prometida? Apenas 2. Porque o desafio deles era o desafio da espera, o desafio de não se deixar levar pelas palavras que estavam escutando. Eles ouviram Josué e Caleb: a terra é boa, mas tem gigante. Nós somos como gafanhotos, nós não vamos entrar lá. Mas eles disseram: nós cremos no Deus que abriu o mar, nós cremos no Deus que prometeu, nós estamos servindo um Deus vivo. E se Ele fez maná cair, se Ele trouxe codornizes, se Ele fez água sair da rocha, o que dirá nos colocar no terra? Toda a geração morreu, mas os 2 que esperaram, eles entraram. Aleluia. E aí eu te pergunto uma coisa: Aleluia. Aleluia. quais foram os nomes daqueles que morreram no deserto? Quem lembra? Nome de incrédulo ninguém sabe, irmão. Nós só sabemos o nome daqueles que creram: Josué e Caleb. E eu te pergunto mais uma vez: você quer ser lembrado como alguém que crê e conquistou? Ou você quer ser lembrado como alguém que morreu? Nós vemos Noé e sua família enfrentando inúmeros desafios, mas eles venceram. Aleluia. Houve um dia que Deus ordenou os animais, os casais de animais. Uma vez um amigo me fez uma pergunta:
como coube tantos animais na arca? E eu perguntei para ele outra coisa. Eu disse, o que é mais fácil cuidar? Animal adulto ou animal filhote? Como que coube? Quem disse que o animal precisa ser grande, irmão? Hã? Deus que chamou não tem poder? É mais fácil de cuidar, não é, Marco? Eles entraram na arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta da água. Veio a chuva, mas Noé e sua família estavam dentro da arca. A maior, eu vou repetir isso, a maior vitória de Noé não foi ter construído a arca, um projeto de 120 anos, mas foi ter entrado naquela arca com a sua família. Aleluia, Senhor. Nós vamos enfrentar o desafio das circunstâncias. Aleluia. Nós vamos enfrentar o desafio do crer. Nós vamos enfrentar o desafio da unidade. E nós vamos enfrentar o desafio da espera. Vai ter luta e nós temos que saber. Mas quando nós entrarmos na arca, nós vamos saber que tudo valeu. Aleluia. Noé entrou numa arca que a chuva não entrou. Ele esteve lá, a água não entrou na arca, mas Noé e sua família estiveram bem. Eles estiveram a salvo. Eles sobreviveram. Nós temos uma arca que nos espera. E a Bíblia diz que o nome dessa arca se chama Nova Jerusalém. Noé tinha uma promessa. Você vai construir a arca e vai entrar lá. Nós temos uma promessa também. Se fores fiel até a morte, dar-te-ei uma coroa da vida. Jesus disse em João capítulo 14: não vos deixarei órfãos, mas eu irei e prepararei para vocês lugar. E na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. Noé tinha uma arca para a sua segurança. E nós um dia ouviremos a voz do nosso Deus nos chamar. E nós não entraremos na arca, nós entraremos na Nova Jerusalém. E nós estaremos lá a salvo, porque vencemos circunstância, vencemos o desafio da incredulidade, o não crer, vencemos o desafio da unidade, o da espera, e estaremos com o nosso Senhor eternamente. O que aconteceu? Quais foram as bênçãos que a família de Noé recebeu? Gênesis capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz que Deus abençoou Noé e sua família. É isso que Deus faz com quem vence. É isso que Deus faz com quem suporta. Vem a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Segunda coisa, capítulo 9, versículo 2 de Gênesis: Deus guardou a família de Noé, porque a Bíblia diz que o temor de Deus foi diante de Noé e sua família, guardando eles. É isso que Deus faz com quem vence, com quem suporta os desafios. Deus guarda, Deus livra, Deus vai diante. E a terceira coisa que Deus fez Deus fez um pacto com Noé e a sua família, e nós somos testemunhas desse pacto até hoje. Gênesis capítulo 9, versículo 11: Noé, eu vou fazer um pacto com vocês, Noé. Nunca mais enviarei águas sobre a terra para destruí-la, e a minha aliança com vocês será um arco-íris sobre a terra. Ainda ontem nós estávamos viajando e vendo um arco-íris lindo na beira do mar, assim, da Espanha. E eu lembrei da aliança que Deus fez com Noé, porque Deus tem aliança com quem está disposto a ir até o fim. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Em nome de Jesus, quero orar por você que está aqui e orar por você que está em casa também, os nossos irmãos que estão ao vivo. Deus quer nos abençoar. Glória a Deus. Deus quer nos guardar. Aleluia. E Deus quer ter uma aliança conosco. Amém. Só que a pergunta que Deus faz para nós está disposto a vencer a circunstância?
Estás disposto a vencer o desafio do crer? Estás disposto a continuar em unidade, mesmo quando tudo pareça que acabou, que não vai dar mais certo, que não vamos estar juntos? Estás disposto a esperar, mesmo que o tempo passe? Eu quero te convidar nessa noite a dar uma resposta a esta palavra. Não a mim, mas aos céus. Arabassor de Kibiassabacaya. Tereve Assur, que diz, Evercou Assur, Vedecai. Em nome de Jesus Cristo, feche os teus olhos e ore ao Senhor nessa noite. E tenha coragem de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero vencer. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá o que eu não tenho, mas me ajuda a chegar. Eu quero trazer a minha família para essa arca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, quem está disposto, levante a mão, abre a boca e comece a orar agora. Em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos, Senhor Deus, sobre nós que estamos aqui nessa noite. Nós estamos orando com fé, esse irmão, essa irmã, em unidade, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que a maior vitória que nós podemos ter é a nossa família entrando nos céus, é a nossa família estando aqui adorando a Deus conosco, é a nossa família no mesmo propósito, crendo, suportando, estando em unidade. Nós estamos orando, Senhor Deus, porque nós cremos na palavra que o Senhor liberou sobre nós, sobre a tua igreja nessa noite. Estende a tua mão sobre esse homem, sobre essa mulher que ora com fé agora, que não tem vergonha de abrir a boca e orar. Em nome de Jesus Cristo, vem com a tua graça, vem com o teu poder, traga do céu toda a capacitação. Visita também os que estão em casa agora, Senhor, dá-nos graça para crermos um pouco mais, dá-nos graça para estarmos em unidade um pouco mais, dá-nos graça para esperarmos um pouco mais, dá-nos graça, Senhor, para vencermos os desafios da circunstância, da perspectiva que está diante de nós, em nome santo de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Nós oramos agora, receba a graça de Deus para ter as palavras de sabedoria do céu, para que aquele lá seja abençoado. Receba a graça de Deus para continuar caminhando e crendo na promessa do Senhor. Receba a graça nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Tu livre as tem com fogo azul, terei minha nação, amanto que me arrasaia. Em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos, Espírito Santo, renova este coração, renova essa alma, traga a graça do céu, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Nós oramos agora, todo obstáculo das trevas, todo bloqueio nos olhos, nos ouvidos, na boca, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo bloqueio espiritual que impede o ver, que impede o ouvir e que impede o falar das grandezas de Deus, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a boca da tua filha, do teu filho, é uma boca de bênçãos, que sai palavras de unção, de graça, de cura. Em nome de Jesus, é uma boca que traz a família para a arca e que não afasta a família da arca. As mãos do teu filho, da tua filha, são mãos que abençoam, mãos que fazem o bem e não o mal. Estende a mão, seja o Senhor queimando agora dos céus, em nome de Jesus Cristo. Todo bloqueio, toda fúria, todo império levante contra esta casa, contra este lar, contra
Levante as tuas mãos e receba a graça de Deus. Receba o seu Espírito Santo. O renovo de Deus sobre a tua alma, que te capacita a vencer os desafios e alcançar a vitória que Deus tem. Em nome de Jesus. Repita comigo bem forte para Jesus: Senhor Jesus, eu sei que terei desafios. Eu sei que o Senhor está comigo. E por isso eu posso vencer. Me dá da tua graça, me dá força e sabedoria. Me ajuda, porque eu quero trazer a minha família para esta casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Deus falou conosco. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da sua alma, que quer não ficar de fora de todas estas bênçãos? Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com esse Deus de fidelidade, de estar nessa promessa e continuar firme até que um dia escutamos dos céus o soar da trombeta, do chamar. Temos alguém aqui nessa noite? Somente levante a sua mão em nome de Jesus, bem alto para a gente ver. Em nome de Jesus. Temos a nossa irmã que está aceitando Jesus. Aleluia. Aceitando ou reconciliando? Aceitando. Glória a Deus. Irmã Uri vai orar com ela. Glória a Deus. Aleluia. Qual que é o nome dessa guerreira? Rosa Souza. Quantos se alegram pela vida da Rosa? O presbítero e pastor Marcelo vai estar orando pela irmã Rosa Souza. Posso orar? Vamos orar por ela. Estende as tuas mãos aqui em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pela Rosa Souza, que está entregando a vida ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tua filha nessa noite faz uma aliança com o Senhor. Estende as tuas mãos, que a partir desta aliança toda a cadeia de maldição hereditária caia por terra. Toda fúria, todo intento, todo mal vai sendo quebrado, desfeito e aniquilado. Toda palavra contra a vida dela lançada de maldição, toda bruxaria, magia branca, negra, vermelha, vai sendo queimada agora no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Estende a tua mão, dê a ela graça para vencer. Estende a tua mão e confirma o teu poder e o teu nome sobre ela. Assim nós oramos e apresentamos a tua filha. Confirma o nome de Rosa Souza, escrito no livro da vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Dê um abraço, cara. Deus te abençoe. Se você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus, aplauda com alegria, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa família aumentou. Glória a Deus. Só para nós terminarmos, Noé e sua família tiveram desafios, mas venceram. E nós vamos ter os nossos. Também podemos vencer. Que Deus te abençoe, te dê graça, que esta palavra simples fique no seu coração e que o nosso Senhor Jesus a cada dia nos dê a graça necessária para vencermos. E eu agradeço essa oportunidade. Meu abraço a todos os irmãos que estão ao vivo. Deus abençoe o presbítero, pastor, reverendo, bispo Marcelo. É muito título, irmão, missionário. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por tudo.